Amém? Deixa eu me apresentar, eu sou o pródigo. Voltei para servir e ele me chamou de filho. Por isso esmurro as minhas vontades, faço dela minha escrava e aí submeto a Cristo Jesus. Nesse dia de hoje, como eu disse no último vídeo, quero que você abra seu coração para que você venha entender por que Jesus, o que Deus veio fazer nessa terra. Nós vimos, e eu creio plenamente na palavra de Deus, faço dela meu manual de vida, e estudando ela eu vi que na velha aliança Deus determina, fica nas nuvens, determinando, dando ordens, instruindo. E eu me questionei e falei assim: Pai, o que o Senhor veio fazer nessa terra, Pai? Por que o Senhor não continuou do jeito que era? O que o Senhor veio fazer aqui? Qual a gestão que o Senhor veio fazer aqui? E ele me disse: Wesley, eu vim sentir. Eu precisava sentir. Eu senti o que, Senhor? O que vocês sentem? Porque depois do pecado, muita coisa mudou. Depois que a humanidade escolheu o caminho do pecado, muita coisa mudou. E no céu, onde eu moro, não existe dor, lágrima, sofrimento, fome. Onde eu habito, não tem como eu sentir as fraquezas que vocês sentem. E se eu não sentir as suas fraquezas, se eu não sentisse as suas fraquezas, não tinha como eu entender vocês. Então Jesus veio. Ele veio sentir. De cara ele sentiu o peso da perseguição. Que assim que ele nasceu, ele já começou a ser perseguido. Então, ele sabe o que é ser perseguido. Por isso ele é o nosso advogado. Na carta de João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você pecar, saiba que tem um advogado à destra do Pai, Jesus, o justo. Então ele é nosso advogado. Por que ele é nosso advogado? Porque ele sabe exatamente o que nós passamos. No livro de Hebreus diz que ele passou e se compadeceu por todas as nossas necessidades, porém sem pecar. Então ele passou por tudo que nós podemos passar nessa terra. Por todas as crises, seja elas psíquicas ou físicas, financeiras, ele passou. Para quê? Para nos entender. Para entender quem nós somos. Então ele sabe o que é ser perseguido, porque ele, ao nascer, já começou uma perseguição sobre a vida dele. Ele sabe o que é fome, porque no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites em jejum, ele teve fome. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é não ter um lugar fixo
para dormir. Porque um dos seus discípulos diz: olha, nós vamos te seguir aonde você pernoita. E ele diz: olha, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele sabe o que é não ter um lugar para dormir. Jesus sabe. Deus sabe. Ele sabe o que é não ter recursos financeiros. Pedro chega até ele e diz: Senhor, estão cobrando nossos impostos. Ele não tinha o dinheiro na hora. Ele fala: olha, Pedro, vai lá no mar, lança um anzol, pega um peixe, abre o peixe, tem 2 moedas, uma minha, uma sua, e paga os nossos impostos. E sim, ele sabe o que é não ter dinheiro no bolso, mas ele sabe o que é viver na provisão de Deus. Acreditar que o Todo-Poderoso pode prover, ser o nosso provedor. Deus, Ele pode ser o nosso provedor, sim. Jesus sabe o que é ser traído. Nossa. Ele sabe o que é ser traído. Talvez quando nós nos deparamos com a infidelidade de alguém, que nós depositamos nossa confiança, nós ficamos revoltados. Ele sabe. Ele passou por esse sentimento. Ele sabe o que é ser rejeitado pela família. Porque quando Maria e os irmãos deles foram buscá-lo, eles diziam que ele estava fora de si. Chegaram até a casa onde ele estava com a intenção de levar ele para casa, de tomá-lo e levá-lo para casa. E ele disse: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque Maria e os irmãos deles estavam ali para parar aquilo que agia, para desmotivar, descredibilizar o que ele estava fazendo. Então ele sabe o que é ser desvalorizado na sua própria casa, na sua própria família. Ele sabe o que é ser desacreditado pelos seus. Se na sua casa ninguém acredita em você, bem-vindo ao clube. Jesus passou por isso também. Ele sabe o que é ser perseguido. Ele sabe o que é ser difamado. Ele sabe o que é chorar, porque a Bíblia diz que ele chorou. Ele sabe o que é ser abandonado, porque a Bíblia diz que todos o abandonaram. Ele sabe o que é a dor, porque ele sofreu. Ele sabe que é uma crise de ansiedade, porque ele passou por uma no Getsemane. O Senhor, Ele sabe, Ele nos conhece, porque Ele veio viver a nossa vida. Ele veio pisar nessa terra para entender quem nós somos. Quem nós somos. Por isso que Ele é o nosso advogado, porque Ele passou por tudo. Ele passou por tudo. Quando eu vi isso, quando eu ouvi isso ardeu no meu coração. Eu falei: nossa, eu tenho um Deus que me entende. Eu tenho um Deus que me compreende. Por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19: aqueles que me ouvir e me obedecer comerão o melhor dessa terra. Presta atenção. Se Ele veio aqui, viveu a nossa história, viveu a nossa humanidade, Ele sabe os melhores caminhos para uma vida ampla nessa terra.
uma vida ampla nessa terra. Ele não veio trazer uma nova religião. Ele veio trazer um novo estilo de vida. Cristianismo não é religião, é estilo de vida pautada na justiça e misericórdia. Seja justo e misericordioso, é só isso. Capítulo de número 5 de Mateus, existem 8 bem-aventuranças e a 8ª é a perseguição. Ali são características de pessoas que servem ao Senhor, que são discípulos de Jesus. Os puros de coração, os misericordiosos, os pacificadores, o justo. São características de pessoas que são servos do Senhor. Jesus, ele veio nessa terra para sentir. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que eu estou passando. Porque ele passou. Por isso que todas as vezes que nós erramos, nós nos prostramos e pedimos perdão. E ele intercede por nós diante do Pai e diz: Pai, lá na terra o bicho pega. Eu passei por lá. Perdoa ele. Porque a terra não é fácil. Mas ele disse assim: no mundo encontrareis aflições, mas eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu por quê? Ele venceu porque ele veio dar o exemplo. Ele se venceu e venceu por nós. Jesus foi o homem mais livre que pisou nessa terra. Existem 2 homens até hoje que usaram 100% do seu cérebro: Jesus e Adão. Jesus, ele veio sentir as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos medos, os nossos traumas. Jesus, ele veio sentir o que nós sentimos. Ele veio sentir o que você está sentindo agora. Ele veio sentir o que eu estou sentindo agora. Ele veio nos entender. Porque é muito fácil julgar sentado num trono, nas nuvens, em um mundo de perfeição. É muito fácil mandar fogo do céu e destruir a criação sentado num trono. Mas quando desceu, o supremo amor de Deus se manifestou. Jesus é muito bom. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Você não precisa sofrer, porque ele já sofreu. Você não precisa levar essa doença, porque ele já levou. Então por que eu estou doente, Wesley? Porque você não acredita. Se você acreditasse mesmo, o milagre acontece. Jesus, eu sou apaixonado nele. Eu amo de coração. Se ele não se envolver, eu não me envolvo. Se ele não entrar, eu não entro. Sabe o que nós temos que fazer? Conhecer um pouco mais de Jesus, da sua bondade. Ele nunca impunha ideias, ele expunha. Ele nunca obrigava ninguém a fazer aquilo que ele pedia. Ele nunca foi uma obrigação. É sempre por amor. É sempre por amor. Um forte abraço. Ele veio sentir. Ele nos entende. Fica com Deus.